O próximo orador inscrito no grande expediente, deputado Padre Tom, do Partido dos Trabalhadores de Rondônia. Vossa Excelência tem até 25 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores parlamentares, meu objetivo neste momento é chamar a atenção de todos para a unidade federativa que tenho a honra de representar neste parlamento. O estado de Rondônia ocupa área de mais de 237 mil quilômetros quadrados e faz fronteira com os estados de Mato Grosso, Amazonas e Acre, e com a República da Bolívia. Abriga 52 municípios, entre os quais os mais populosos são Porto Velho, que também é a capital, Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal e Vilhena. As raízes históricas de Rondônia remontam ao século XVII, quando colonizadores portugueses iniciaram a exploração do território, e no século seguinte a descoberta de ouro nas regiões de Goiás e Mato Grosso aceleraram a colonização de toda aquela região. Já no século XIX, a exploração da borracha redundou na multiplicação dos seus núcleos coloniais. Em 1903, a assinatura do Tratado de Petrópolis, entre outras ações, fez com que o Brasil construísse a ferrovia Madeira-Mamoré, considerada por muitos historiadores a mãe de Rondônia. Seus 366 quilômetros de obras atraíram trabalhadores de mais de 50 nacionalidades, tendo-se registrado ao longo dos 5 anos das obras a morte de 1.500 deles em decorrência de endemias locais, especialmente a malária. A ferrovia, que marcou o povoamento de várias áreas, foi desativada em 1972, voltando a funcionar em 1981, apenas para fins turísticos, em trecho de poucos quilômetros entre Porto Velho e Santo Antônio, tendo sido tombada como patrimônio cultural brasileiro em 2005. Em 1943, com o objetivo de promover o desenvolvimento da região, constitui-se o território federal do Guaporé por desmembramento dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim dos estados de Mato Grosso e Amazonas, aqueles pródigos em borracha, castanha do Brasil, pescado, couros e peles silvestres. Em 1956, finalmente, o território passa a ser chamado de Rondônia, em homenagem ao sertanista Cândido Mariano da Silva Rondon, responsável pela ligação da região com o restante do país por meio do telégrafo. Nas décadas de 1960 e 1970, inicia-se seu acelerado crescimento em consequência dos incentivos fiscais oferecidos e dos investimentos do governo federal, além do planejamento para a construção de rodovias. O aumento populacional que se seguiu deu-se, em grande parte, pela descoberta de ouro e cassiterita, o que então transformou Rondônia no Eldorado brasileiro. Elevada à condição de Estado em dezembro de 1981, com o governo instalado em janeiro do ano seguinte, Rondônia é hoje a terceira unidade federativa mais populosa da região norte, com mais de 1.600.000 habitantes, entre eles migrantes oriundos de todos os rincões do país. Em janeiro de 1983, instalou-se a Assembleia Constituinte de Rondônia, incumbida de redigir a primeira carta do novo Estado, promulgada em agosto do mesmo ano. Apesar de pouco mais de 30 anos de existência, o Estado pode se orgulhar de, ao longo desse período, haver conquistado o 3º lugar em Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, o 2º maior PIB per capita,
a segunda menor taxa de mortalidade infantil e a terceira menor taxa de analfabetismo entre todos os estados das regiões norte e nordeste do Brasil. Contudo, nobres colegas, é preciso reconhecer que, a par desses positivos indicadores, há ainda graves problemas a resolver. O esgotamento da fertilidade natural das terras em decorrência da exploração agropecuária extensiva. Rondônia hoje tem mais de 12 milhões de cabeças de gado, e o desmatamento excessivo em algumas regiões, assim como a demora na regularização fundiária, né? Foi criado o programa Terra Legal em 2009, né? Pelo presidente Lula, e até hoje esse programa não anda com a velocidade que as pessoas necessitam. Além da escassez de recursos para investimento, tanto público como privados, constituem entraves para seu pleno desenvolvimento. Não há como negar a inserção do potencial socioeconômico e ambiental de crescimento do Estado no contexto amazônico e nacional. Basta considerar que mais de 70% da superfície territorial rondoniense se insere no bioma amazônico, os 30% restantes no bioma do Cerrado. Ao longo dos anos, o Estado de Rondônia sempre foi visto pelo governo federal como mero fornecedor de matérias-primas para o restante do país. A exemplo do que já produziu em termos de minérios, madeira, produtos agropecuários e, mais recentemente, energia elétrica. No que diz respeito a esse último aspecto, há previsto no PAC 2 e constantes do site do programa 7 empreendimentos de geração de energia elétrica no Estado, que vêm se somar à usina hidrelétrica de Samuel, construída na década de 1980. São eles: a usina hidrelétrica de Jirau, pequenas centrais hidrelétricas de Canaã, Jamari e Santa Cruz de Montenegro em obras. Aproveitamento hidrelétrico em Tabajara, em estudo, a usina hidrelétrica de Santo Antônio, em operação, e usina hidrelétrica Rondon 2, concluído. Nos últimos anos, o governo federal também tem elaborado projetos de expansão no setor de transportes no Estado. Assim é que, pondo de parte a única ferrovia ali construída, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que aqui já descrevi, está em curso a Ferronorte, que ligará Porto Velho, em Rondônia, a Cuiabá, no Mato Grosso, interligando-se com a FEPASA, na cidade paulista de Santa Fé do Sul, a fim de atingir o Porto de Santos. Está em curso também a ferrovia de integração do Centro-Oeste, que ligará a cidade rondoniense de Vilhena à Goiânia Uruaçu. Valorizando a ramificação da infraestrutura aeroportuária, o governo federal anunciou investimentos de mais de 7 bilhões de reais na aviação regional. Hoje nós temos aeroportos no interior com voos diários na cidade de Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, levando Rondônia a esperar com ansiedade pelas reformas, né, que nós precisamos ampliar, reformar o aeroporto de Ji-Paraná e consequente melhoria dos serviços oferecidos, né, dos aeroportos de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Vilhena, que eu falei, Cacoal, Pimenta Bueno e também aí Ji-Paraná, que precisa ser construída uma nova pista. O Estado de Rondônia dispõe ainda da hidrovia do Madeira, que liga a capital Porto Velho ao rio Amazonas e é utilizada principalmente no escoamento da produção de soja do sul de Rondônia e oeste do Mato Grosso. Estima-se que as exportações efetuadas através dessa hidrovia ultrapassem 2,3 milhões de toneladas por ano.
as rodovias do Estado compreendem 24 mil quilômetros, dos quais apenas 7% estão totalmente asfaltados. Nesse quesito, desejo destacar a BR-364, que é a espinha dorsal do Estado, principal via de escoamento da produção de grãos do sul rondoniense e oeste do Mato Grosso até Porto Velho, onde se localiza o Porto Ganeleiro. Não podemos, senhor presidente, nos calar ante o descaso para com a principal artéria de movimentação da economia do Estado. Rodovia que, por suas precárias condições, vem causando prejuízos humanos e materiais incalculáveis. Em 2010, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, DENIT, anunciou o projeto para uma nova BR-364, que infelizmente ainda não foi concluída em decorrência da burocracia e da lentidão. E por que não dizer, da incompetência e da corrupção. Se assim não fora, não teríamos sido brindados com projetos mal elaborados, desvio de recursos federais comprovados pela Operação Anjos do Asfalto, troca de comandos no DENIT, relançamento de etapas de licitação. Destaca-se o fato de o consórcio CCM-CCL, contratado para a restauração do trecho mais crítico da rodovia, da cidade de Pimenta Bueno até Ouro Preto, só haver iniciado os trabalhos 8 meses depois da assinatura do termo de serviço. Do alto de seus mais de 50 anos, a BR-364 merece atenção de modo sério e continuado. Duplicação, construção de nova base para recebimento da camada asfáltica, sinalização horizontal e vertical, implantação de vias marginais, acostamentos e balanças. Eis algumas das urgências para que se enfrente o tráfego pesado, ao mesmo tempo em que se proporcione efetiva segurança a todos os que por ela circulam. As promessas de 2010, o DENIT as renovou neste ano de 2013. Mais precisamente em fevereiro, a bancada federal. Já estamos no mês de junho. Como aceitar atraso de quase 4 anos de obra tão importante, sobre a qual pairam informações imprecisas acerca do valor global, primeiramente anunciada em 700 milhões, mas cujos lotes licitados indicam diferença menor bem significativa. Andei no último final de semana no trecho ali de Pimenta Bueno até Ji-Paraná. Depois das pressões da bancada federal de Rondônia, o trecho foi retomado os trabalhos, ou iniciados os trabalhos. Em alguns lugares, senhor presidente, estão fazendo recapeamento, operação de tampa-buraco, e em outros lugares estão mexendo na base. Mas a gente clama que o DENIT fiscalize e acompanhe o consórcio que ganhou essa licitação. Ora, senhores e senhoras, a principal via rondoniense precisa ser revitalizada, a fim de que, efetivamente, se promova maior dinamismo em diversos setores da economia por meio do aporte de investimentos públicos e também privados. Não apenas estadual, mas de toda a Amazônia Ocidental, uma vez que a BR-364 é também a única via de acesso terrestre ao estado do Acre, que também é importante. Para se atravessar para o Acre, você precisa hoje passar numa balsa, né? Nós não temos a ponte no rio Abunã que liga o Brasil com o estado do Acre. Deputado Simplício. Nobre deputado Padre Tom, é sempre um prazer ouvi-lo aqui nessa tribuna. E hoje, em especial, falando com toda esse conhecimento, esse amor, essa preocupação que o senhor tem com o estado de Rondônia. Em várias oportunidades, já tivemos oportunidade de conversar sobre assuntos nacionais, sobre
assuntos internacionais, mas quando a gente fala, quando a gente ouve o senhor falar do Estado de Rondônia, a gente vê que o senhor é um parlamentar que realmente se preocupa com o Estado, que tem um carinho super especial e merece, sim, a atenção de todos os cidadãos daquele Estado, para que o senhor permaneça nesta casa, para que o senhor continue, para que Rondônia permita ao Brasil ter um parlamentar da sua qualidade, do seu quilate aqui nessa casa. Parabéns pelo tema que o senhor traz nessa sexta-feira aqui nessa casa. Obrigado, deputado Simplício. E ainda a gente poderia, né, trazer aqui a BR-429, ali no entroncamento, né, de Presidente Médici, que liga a BR-364 à Bolívia. Essa é uma BR que está sendo asfaltada, mas precisa de imediato ser construídas as pontes e também se terminar uns trechos de asfaltos ali da cidade de Alvorada do Oeste até a cidade de São Miguel do Guaporé. E temos também outra importante BR, que é a BR-425, né, que liga a BR-364 à cidade de Guajará e nos liga à cidade de Guaiará, na Bolívia, que precisa também de imediato ser reconstruída essa BR. No plano da integração sul-americana, a BR-364 representa um ativo estratégico para o escoamento da nossa produção para portos do Pacífico, né? Hoje, pela BR-364, nós já podemos chegar à cidade de Lima, de Ilo, também no porto de Ilo, no Peru. E lá acessar os mercados asiáticos, né? Fica muito mais perto, mais próximo, nós chegarmos através de Lima, do porto de Ilo, à China, de que pelo porto de Santos, né? Seria uma viagem pela metade, por exemplo. Aí a ligação aos mercados asiáticos e da costa oeste dos Estados Unidos a custos bem mais baixos. Lamentáveis, tal inépcia e dificuldades apontam para os problemas enfrentados por Rondônia nos últimos anos, quando a sangria dos cofres públicos em decorrência da corrupção nos poderes executivos e legislativos e judiciário também, em nível estadual, investigados por operações feitas pela Polícia Federal, pelos Ministérios Públicos Estadual e também Federal, com prisões, né? Quando eu falei antes aqui da crise das instituições em Rondônia. Rondônia nós já tivemos presidente da Assembleia preso, hoje nós temos um presidente fugido, o outro afastado, nós já tivemos presidente do Tribunal de Justiça preso, né? E nós tivemos também secretários de estados presos, né? A gente precisa passar a limpo, porque se Rondônia avançou na economia, precisa avançar na política. Em novembro de 2011, a Operação Termópilas, senhor presidente, apurou o desvio de 24 milhões de reais do governo do Estado e provocou a prisão do então presidente da Assembleia Legislativa e do secretário adjunto de Saúde. Um ano depois, a Operação Olimpo, direcionada à Prefeitura de Alvorada do Oeste, investigou 37 suspeitos e decretou a prisão de 10 pessoas, além de ter expedido 23 medidas cautelares. Em dezembro de 2012, as operações Vórtice e Endemia resultaram em quase 2 dezenas de mandatos de prisão e afastamento do prefeito, que é do meu partido. Na esteira dos grandes escândalos que se repetem a cada ano, foi deflagrada no dia de ontem a Operação Apocalipse, em que a Polícia Civil cumpriu um mandato de prisão temporário em nome de Roberto Rivelino Guedes, filho do atual presidente da Assembleia Legislativa, Hermínio Coelho, e dos vereadores Marcelo Reis e Jair de Figueiredo Montes, apontado como chefe de quadrilha. Além das prisões, a operação realizou mandatos de busca e apreensão nas residências da deputada Ana da Oito e do deputado Adriano Boiadeiro e afastou 5 deputados estaduais, incluindo o presidente da casa, Hermínio Coelho. Todos são acusados de integrarem um esquema de tráfico de drogas. E como não poderia deixar de ser, a contrapartida para estimativa de desvios da ordem de 250 milhões de reais dos cofres públicos, é o orçamento brutalmente minimizado para honrar as contas do Estado, é a alegação do senhor governador que Rondônia está em processo de falência, sem condições de responder às demandas dos cidadãos e cidadãs. O povo de Rondônia
não merece figurar constantemente no noticiário nacional em episódios de corrupção que se repetem. Quinta-feira da semana passada, eu cheguei no aeroporto de Cuiabá e nas televisões do aeroporto mostrava constantemente o deputado Donadon, do meu estado, não é, que estava sendo procurado pela Polícia Federal e que hoje está preso aqui na Papuda. E um processo de 18 anos de desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa, 18 anos atrás. Precisamos urgentemente romper com a cultura da esperteza e da malandragem, que tanto mal causa, não apenas ao meu estado, mas a todo o meu país. O fato é que hoje cerca de 20 mil servidores de Rondônia estão em greve, sem que haja avanços nas negociações. Agentes penitenciários, e Rondônia tem mais de 4 mil presos. Mais de 4 mil presos. Os agentes penitenciários, policiais civis, professores municipais e estaduais e servidores do judiciário estão mobilizados por melhores salários e condições de trabalho. E o governo do estado responde com evasivas, culpando a redução na arrecadação e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quando, na verdade, deveria enfrentar a corrupção com coragem. Nesse cenário, outras categorias já se mobilizam para também entrar em greve, como a dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito. E houve uma operação também no Detran, onde prendeu pessoas. Aliás, nesse ponto, devo lembrar que esta Casa aprovou neste ano o PL 4787, de 2012, e o Senado Federal ratificou, possibilitando a transposição de cerca de 10 mil servidores do ex-território para a folha de pagamento da União. Essa medida vai representar alívio de cerca de 380 milhões de reais por ano no orçamento do estado de Rondônia. Se bem aproveitados, esses recursos podem representar uma fonte estratégica de recursos para fazer frente a diversas necessidades prementes do estado, inclusive para corrigir distorções salariais de categorias profissionais. Sabemos de antemão que é o grande prejudicado por todo esse descontrole: o povo. Setores vitais como saúde pública, segurança e educação não funcionam a contento, mantendo-se as piores expectativas sobre a já delicada prestação de tão relevantes serviços públicos. Como investir em qualidade, em recursos humanos e materiais, em treinamento qualificado, em instalações apropriadas? Como proteger o cidadão rondoniense? Como assisti-lo como merece? Como garantir direitos constitucionais sob tais condições? Beira a catástrofe a atual situação de Rondônia. E não duvidem, o preço mais alto será, ou está sendo, pago pelos menos favorecidos, pelos mais humildes, por aqueles que não se podem cercar de serviços pagos ou de qualquer estrutura de proteção. O que de fato intriga, senhores e senhoras deputados, é que fora do estado de Rondônia repousa reconhecimento sobre alguns de seus aspectos. No quesito educação, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos já considerou o sistema público de Rondônia o 10º melhor do país, à frente mesmo do estado de São Paulo. E segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, Rondônia já alcançou o 4º lugar entre os estados das regiões Norte e Nordeste. Quanto à economia, em maio de 2012, a Organização dos Estados Americanos, OEA, citou Rondônia como referência por ser um dos maiores exportadores de carne bovina brasileira para mais de 35 países, além de ter sido a primeira unidade federativa a aderir ao programa Mais Alimentos do governo federal, que constitui linha de crédito financiadora de investimentos na modernização da propriedade rural brasileira. Por último, entre 2002 e 2010, o crescimento acumulado do Produto Interno Bruto, PIB, foi de 63,9%. Uma taxa anual de 8%, que se traduz no 2º lugar entre os estados que mais cresceram no período. Rondônia possui ainda a menor incidência de pobreza e também a 4ª melhor distribuição de renda de todo o país, o melhor fora da região centro-sul do Brasil.
Em relação ao tema da conservação ambiental, Rondônia foi a primeira unidade da federação a aprovar lei instituindo zoneamento socioeconômico e ecológico, em escala de 1 para 250 mil, que estabelece critérios objetivos para a ocupação do espaço, combinando as atividades econômicas com a conservação dos ativos ambientais. O Estado possui 42 unidades de conservações criadas, formalmente, sendo 12 de proteção integral e 37... Concluir, senhor presidente. No tocante às populações indígenas, Rondônia possui uma população de 13.076 indivíduos, dos quais 70,5% vivem em terras demarcadas de acordo com o IBGE. Senhor presidente, como conciliar tamanho paradoxo? Contrapõe-se, então, a cultura da catástrofe, do fracasso e a da euforia do sonho? Na verdade, de paradoxo é feita a própria vida. O estado de Rondônia não poderia ser de outro modo. Tem suas limitações, sim, mas também tem sua história. O que defendo desta tribuna é a necessidade de construirmos urgentemente cultura política no Estado baseada na honestidade, na sensatez, na conduta republicana e, sobretudo, no compromisso com políticas públicas voltadas para a proteção das camadas mais desprotegidas da sociedade. Saúde, educação e segurança não podem figurar apenas como estatística dos planos de governo. Urge lembrar que precisam estar voltadas para pessoas e serem por elas fiscalizados, serem avaliados sem bairrismos ou predisposições particulares. Rondônia merece destaque no contexto em que se insere, ou melhor, destaque o Estado já possui, carece agora de legítimo e verdadeiro reconhecimento intra e extramuros. Defenda a construção de um plano para o Estado, em que a população seja convidada a participar de forma efetiva. Precisamos motivar nossa gente a olhar para o futuro de cabeça erguida, reconhecer as potencialidades sociais e naturais de que dispomos, a fim de construirmos um futuro feliz para todos os rondonienses. Como homem público, estou me colocando integralmente para a construção de um novo projeto para Rondônia. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizando mais uma vez o nobre colega Padre Tom pelo seu brilhante discurso em homenagem e também trazendo as preocupações com o seu Estado nesta manhã de sexta-feira.